Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada. É o tema da carta pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista que nós estamos trabalhando, fazendo essas mensagens com o seu prefácio em 3 capítulos. É o que contém nessa carta do colégio. Você pode entrar no Google, digitar Igreja Metodista, você vai entrar ali no site e vai poder baixar essa carta por completo. Nós estamos lendo o capítulo 2, Produzem frutos de uma vida santificada. Na parte que fala sobre frutos de uma vida santificada. No item 2, agora, obediência à grande comissão, que é a página 23. Nós falamos anteriormente sobre a obediência ao grande mandamento, que é a primeira parte dos frutos de uma vida santificada, amar a Deus e o próximo. Nós vamos falar agora sobre a obediência à grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, e depois a preservação da unidade, que será a próxima mensagem. Não tem um versículo-chave, mas eu coloquei aqui, então, esse versículo de Mateus 28:19. Jesus vai dizer anteriormente: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção. Discipulado, ganhando e cuidando dos novos e das novas discípulas e dos novos discípulos. Não basta só ganhar as vidas. Jesus não falou, ide e ganhe almas, apenas. Jesus não disse, ide e façam convertidos. O próprio John Wesley afirma isso. Ide e faça novos convertidos, ide e faça cristãos, mas Jesus diz, ide e fazei discípulos. Ou seja, são homens e mulheres que são levados a uma santidade, a uma dimensão de mudança de vida, de caráter, de obras que vão gerar santidade, santidade profunda e em crescimento. Como diz o apóstolo Paulo, homens e mulheres que fossem conformes à imagem de Jesus. Pois assim diz em Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus não nos salva simplesmente por salvar e para nos levar ao céu. Isso é um entendimento religioso. Deus nos salva para sermos transformados na imagem do seu Filho. E como que nós podemos ser transformados à imagem do Filho? Pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, para ter fé nós temos que ter ouvido a palavra. Ao ouvir a palavra e crer na palavra que nós ouvimos, na palavra de Deus, na palavra que Jesus morreu e ressuscitou por nós, pelos nossos pecados, à medida que nós entregamos nossa vida, o Espírito Santo vem em nós e através da palavra do Espírito Santo e do discipulado, nós vamos ser transformados à imagem de Jesus, dia após dia, para a glória de Deus. Então, a parte humana é anunciar a mensagem, proclamar a mensagem, orar pelas pessoas, para que Deus abra o entendimento, para que Deus envie o Espírito Santo. E a nossa parte vai ser também de cuidar, porque Jesus falou, fazei discípulos. E não fazer apenas convertidos, alguém que repita uma oração de aceitar Jesus. Isto é o começo, mas não pode ser o fim. Tá tudo certo e vou embora. Não. Então Wesley vai focar a visão da grande comissão, que é o ide fazer discípulo, é chamado como a grande comissão, como algo de não simplesmente levar os pecadores ao arrependimento, mas de edificá-los
naquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ver aqui em Hebreus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que desenvolver a nossa salvação através da santificação, que é a santidade em ação na nossa vida, que vai produzir mudança, arrependimento. Wesley dizia assim: ninguém pode sonhar em ser salvo através de qualquer fé que não produza santidade. Então, a nossa fé tem que produzir obras. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras, mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas não termina aí. Depois, vamos ver então o versículo de Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, se andamos no caminho de santidade, Deus já preparou essas boas obras, que Deus de antemão já preparou, e que nós fomos salvos para boas obras, para produzir mudança, para produzir um novo caráter, uma mudança, uma adequação do nosso temperamento, uma mudança do nosso ser, do nosso interior. E assim nós obedecemos a grande comissão, não só anunciando a salvação, mas discipulando. Fazendo eco a esse princípio básico do movimento wesleyano, John McClock, o primeiro presidente do Seminário Teológico de Drill, declarou no culto em comemoração ao primeiro centenário do metodismo em 1867. Nossa missão é levar homens e mulheres à santidade. Nossa pregação é para isso, nossas agências eclesiásticas existem para isso, nossas escolas, nossos colégios, nossas universidades, nossos seminários de teologia existem para isso. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa glória. Esse é o nosso poder e esse deve ser a base do nosso triunfo. Levar as pessoas à santidade. Nós somos uma comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica por toda a terra. Santidade familiar, santidade social, santidade pessoal. Uma santidade pessoal vai gerar uma santidade familiar, vai gerar uma santidade social, uma santidade religiosa, vai transformar nossa sociedade de dentro para fora. E assim nós vamos obedecer ao chamado da grande comissão, não só de pregarmos e de irmos, mas de fazermos discípulos. É apenas uma página, esse segundo item da Carta do Colégio Episcopal, do capítulo 2, que fala sobre produzir frutos de uma vida santificada. Depois da introdução, começa com a obediência ao grande mandamento, que diz: o grande mandamento, amar, são os atos de piedade e os atos de misericórdia, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Baseado nessas duas coisas, nós vamos atender ao segundo, que é a obediência à grande comissão, de irmos e fazermos discípulos, de pregar o evangelho a toda criatura, de pregar o arrependimento, a remissão de pecado para todas as nações. No entanto, eu fiz um pequeno apêndice que analisa o texto da grande comissão, que é o texto de Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28. Jesus, aproximando-se a partir do 18, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi me dada
no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem, nós encontramos aqui Jesus ressurreto, que foi dada toda a autoridade no céu e na terra, comissionando, deixando um legado, deixando uma missão para aqueles seus discípulos. Não sabemos se aí 500, porque Jesus apareceu para 500, assim diz o apóstolo Paulo, ou se para 120. Enfim, deixou para os seus discípulos esta incumbência de ir fazer discípulos, batizando, ensinando. Nós vamos encontrar então que Jesus vai deixar esta missão para nós. Não é Deus que vai fazer, somos nós. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo na terra, nós que queremos ser discípulos de Cristo nos dias de hoje, no século 21. Nós temos que atender ao chamado da grande comissão que o próprio Deus ressurreto, o próprio Jesus ressurreto, com toda a autoridade, nos deixa. Deixou para eles, e por isso que o Evangelho chegou até nós, e agora chega até nós para que o Evangelho continue chegando para as próximas gerações. E a primeira ênfase é ide, mas o verbo no hebraico, no grego, pode ser traduzido também como indo. Porque, meu irmão, nós não precisamos ser missionários na África para nós irmos. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo em Efésios 6, vai falar da armadura do cristão e vai dizer para nós calçarmos os nossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Nós temos que, à medida que nós estamos indo na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa escola, no supermercado, no banco, onde quer que nós vamos, nós temos que levar o Evangelho, primeiramente com testemunho vivo, com a vivência da palavra que Jesus nos disse, sendo verdadeiros discípulos, que não só pregam, mas que vivem o Evangelho, e à medida que nós vamos, nós também anunciamos e falamos a todos, não fazendo acepção de pessoas, pois assim Deus não faz, quer que todos cheguem ao arrependimento. Nós viemos ir e anunciar o Evangelho em todos os lugares, todos os lugares. Você não precisa ser missionário na África, não precisa ser missionário na Ásia, ou em qualquer outro lugar para anunciar o Evangelho. Começa aqui, começa agora. Depois, Jesus fala, fazei. Está no imperativo, é uma ordem. Faça discípulos. Faça discípulos. Não diz faça convertidos, não diz faça crentes, faça cristãos, mas faça discípulos. Faça discípulos, e fazer discípulos dá trabalho, dá suor. Você tem que cuidar, você tem que ensinar a palavra, mas você tem que fazer isso, vai te custar muito. Em meio nós vamos fazendo, nós vamos batizar, que quando a pessoa declara a fé dela em Cristo é tão grande que ela vai manifestar a graça invisível de Deus no batismo, na qual Deus atingiu de tal forma aquela pessoa que agora ela professa ao mundo espiritual e ao mundo dos homens que ela é de Cristo, que ela é do Pai, que ela é do Filho, que ela é do Espírito Santo. E aí então ele vai dizer também ensinando a guardar todas as coisas. E à medida que nós vamos fazendo, nós vamos batizando. E depois de batizando, nós vamos ensinando. Não só falando. Nós temos um grande problema de apenas comunicarmos a palavra. Mas não podemos apenas comunicar. Nós temos que ensinar eles a guardar. Guardar é observar. Guardar é obedecer. Guardar é se transformar para viver uma vida santificada. E nós vamos conseguir fazer tudo isso, por quê? Porque Jesus no final vai dizer, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa sozinho. Ele nos envia
o Consolador, o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Se você guardar as minhas palavras, farei morada em vós, eu e meu Pai, e me manifestaremos a você. À medida que nós recebemos poder do alto para fazer atendermos a grande comissão e assim ensinarmos a guardar, e essa ênfase em guardar vai levar à santidade, à mudança de vida e à manifestação dos filhos e das filhas de Deus nesse mundo, que são caracterizados pelo amor uns pelos outros, são caracterizados por ser pacíficos, são caracterizados pela misericórdia, são caracterizados por praticarem o que falam, são caracterizados por serem mulheres e homens distintos nesse mundo. Amém? Glória a Deus. Na semana que vem, então, nós vamos trabalhar o terceiro item de preservarmos a unidade. Amém? Discípulos e discípulos no caminho da missão produzem frutos de uma vida santificada. Comunidade missionária, serviço do povo, espalhando a santidade bíblica por toda a terra. Nós temos que participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Oremos. Pai, em nome santo de Jesus, pedimos perdão por falharmos na tarefa da grande comissão. Se nós guardamos o grande mandamento de amarmos o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, com atos de misericórdia e atos de piedade, vai nos levar à obediência da grande comissão. E à medida que nós estamos indo por todos os lugares, nós fazemos discípulos, batizamos no teu nome e também ensinamos a guardar todas as coisas. E porque o Senhor está conosco, nós temos a certeza que nós podemos fazer isso. Se permanecemos em ti, o Senhor permanece em nós e nós podemos dar muito fruto e nisso o nosso Pai glorificado. Ajuda-nos, Senhor, cobre-nos com o teu sangue e nos ajuda a viver para o teu propósito de salvar o mundo. Nós venhamos participar dessa tua ação e venhamos, ó Pai, levar as almas, as vidas que chegarem até nós a viverem uma vida de santidade para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.